Olá, sou André Martins, engenheiro civil, formei em 2009 e trabalho na área de projetos de prevenção e combate a incêndio. Também tenho alguns cursos na área de projeto de incêndio, como curso para projeto de evento temporário, curso para projeto técnico, mas vamos abordar aqui o projeto técnico simplificado. Então, estamos falando de um mini curso, né, que vão ser aulas aqui no para você a gente entender tanto a questão de procedimento, né, como é que a gente vai fazer para elaborar esse projeto. E aí o que, que nós vamos fazer aqui como objetivo dessas videoaulas? Vamos desenvolver um projeto técnico simplificado, né, que é o PTS. Vamos aprender a classificar a edificação conforme a legislação. Nesse caso, eu vou estar utilizando a legislação de Minas Gerais para desenvolver esse projeto. Definir as medidas de segurança. Vamos aprender como é que a gente vai definir, né, as medidas de segurança em função de algumas tabelas, né, que vamos aprender aqui como a gente vai fazer essa leitura dessas tabelas. Projetar as medidas de segurança. E aí, como é que vai ser a questão de projetar? Vamos utilizar um software em CAD, né, para a gente desenvolver essas medidas lá, né, lançar os extintores, placas, sinalização. Né? Então vamos utilizar um software CAD para isso. E aí precisamos entender qual é o objeto, né, do curso aqui, porque existem vários tipos de projeto. Existe o projeto técnico, conhecido como P, o projeto técnico simplificado, que é o PTS, que vamos estar trabalhando, e o projeto técnico para eventos temporários, que é o PET. Então, cada um dele existem características diferentes. E aí, o que acontece? O PTS, ele é, a maioria das vezes, em diversos estados, ele vai ter uma limitação na sua área e também altura. Em Minas Gerais, estamos falando de 930 metros quadrados. Alguns estados, essa limitação é 750 metros quadrados. No caso do projeto técnico, né, o PT, são para edificações com área, né, superior a 930. Lembrando que essas áreas é a área total da edificação. Né? Então nós temos que verificar, né, qual que é a área total dessa edificação. O PET, que é o projeto de evento temporário, ele tem a sua própria instrução técnica. Ele é utilizado quando você vai fazer, né, montagem de estruturas provisórias, que é o quê? Carnaval, festas, rodeios. E aí é utilizado, no caso, o tipo de projeto que a gente chama de PET. Mas vamos conhecer aqui as características, né, do caso do PTS. O PTS ele tem algumas características, né, bem simples, que é o quê? A altura da edificação. Ela deve ser menor que 12 metros. Então temos que ver qual que é a altura da edificação. A altura da edificação, temos que recordar, né, até entender esse conceito, que é o quê? Entre o piso, né, onde tem permanência de pessoas, e a altura onde tem a permanência de pessoas. Então, o que, que acontece? Se eu tiver um pavimento térreo, né, e eu tiver mais um pavimento, ou dois pavimentos, né, no caso, seria essa altura aqui, a altura onde tem permanência de pessoas, né, não vai ser propriamente dito a altura da edificação, mas quando você tem permanência de pessoas. Se for uma edificação térrea, por exemplo, a altura é zero. Por que a altura é zero? Porque as pessoas já estão no nível de saída. Aqui no caso, quando eu estou no segundo andar, por exemplo, eu tenho essa altura para vencer, né, até chegar no nível de saída da edificação. Então, nós temos que verificar o que? A altura dessa edificação. A edificação, né, quando ela, tá? Existe quando ela for exclusivamente residencial. O que nós estamos falando disso? Prédio de apartamentos. Prédio que só tem apartamentos. No térreo é garagem, né, tem pilotis, depois diversos apartamentos. Essa área pode ser até 1.200 metros quadrados. Mas, quando eu tiver um comércio no térreo, por exemplo, eu tiver os apartamentos, eu tenho que respeitar lá, no caso, os 930 metros quadrados. Essa aqui é apenas uma
né, como se diz, uma liberdade diária quando se tratar apenas de residencial. Quando, né, não houver projeção de sistema hidráulico de combate, que é o quê? Estamos falando dos hidrantes, sprinklers, né, nebulizadores e outros tipos de medidas de segurança, né, que elas são caracterizadas como PT. Então, esse caso não pode ter nenhuma dessas medidas de segurança dentro do nosso projeto. Onde não seja apresentado separação de edificações, né? Por exemplo, existem também dentro das diversas instruções técnicas como você fazer isolamento de risco, mostrar que uma edificação está isolada da outra. E aí, nesses casos, né? Nesses casos, você tem que demonstrar esse cálculo. Então, quando envolve cálculo, envolve mais coisas, esse projeto não é considerado um PS. Outra situação também, né? Local de reunião de público. E aí nós estamos falando de quê? Bares, boates, restaurantes, né? A população ali tem que ser inferior a 200 pessoas. Alguns estados colocam 100 pessoas. Em Minas Gerais é 200 pessoas. Então, se for inferior a 200 pessoas, é um PTS. Então, relembrando aqui, né? Nós temos o que? Menor que 12 metros, né? Se for residencial, menor que 1.200. Se for uma atividade comercial, menor que 930. Não pode ter sistema hidráulico. Não há separação de edificações. E nós, quando estivermos falando de local de reunião de público, nesse caso, tem que ser população menor que 200. Uma diferença que nós temos do PTS com relação, por exemplo, ao PT, é o que? O PTS não será submetido à análise. Então, não tem análise desse projeto. Devendo o quê? O responsável técnico, engenheiro, o arquiteto, né? Ele que vai executar essas medidas de segurança e, posteriormente, né, vai ter a emissão do AVCB. Então, espero que tenham gostado dessa videoaula aí e continuamos aqui, né, com o nosso curso.